indicadores ambientais e sociais, né, na determinação dessas áreas, né, e também indicadores entomológicos e epidemiológicos de circulação, né. Tem alguma coisa esquisita aqui? Bem, muito obrigado e a gente está na mesa para qualquer pergunta. Nós que agradecemos, não é, Carlos Frederico? Às vezes, realmente, o tempo é muito curto, né? É muita informação, mas, assim, como todas as apresentações vão ficar disponíveis, a gente vai poder ter acesso, retornar, não é, na verdade, a todos esses dados, a todas essas informações. Realmente, quando você falou sobre a questão das estratégias de controle, há uma preocupação muito grande lá no estado de Pernambuco com a situação em que a gente tem uma crise econômica, uma grande seca, e, para completar, vários municípios em situação de transição, né, de gestão. Eu não sei se é coincidência ou não que essa mesa tenha tanto pernambucano, já que é o estado mais afetado, né? Já passo imediatamente a palavra. Inicialmente, a questão do contexto da epidemia, alguns dados, e depois algumas ações que já foram realizadas esse ano, que a gente tem aí como propostas ainda mais imediatas. Bom, como antecedente, só lembrando que a questão toda da transmissão de Zika no Brasil e o contexto da epidemia começa, na realidade, no final de 2014, comecinho de 2015, onde começa um quadro de uma doença zantemática no Rio Grande do Norte, ainda sem diagnóstico, onde a gente levou equipes do Programa de Epidemiologia de Campo, de investigação de surtos para a investigação, e eles trabalharam não só nessa investigação inicial, mas depois em várias etapas dessa linha do tempo. Então, ela começa com essa questão dessa doença, que é finalmente esclarecida em maio do ano de 2015, com a confirmação laboratorial do vírus Zika na Bahia, em Camaçari. Depois disso, isso no momento, como o Carlos lembrou antes, no momento que a gente estava numa preocupação crescente com o chikungunya, que continua e está aqui, continua como uma preocupação hoje, a gente tem, então, a introdução do Zika no Brasil, uma percepção, né, da sua transmissão maior nesse aglomerado do Rio Grande do Norte. Em junho, a gente começa a ter casos da síndrome de Guillain-Barré, Pernambuco e depois Bahia. E, finalmente, em outubro, a gente começa a ter as questões das consequências da infecção congênita associada ao Zika, e em novembro, então, a declaração de emergência em saúde pública. Todas essas marcações aqui são investigações em que o grupo de epidemiologia de campo participou. Bom, aqui a gente trouxe os dados desse ano, até a semana 46, quer dizer, quase aqui chegando no final do ano, do número de casos que a gente teve de dengue, de chikungunya e de Zika, pensando nessas 3 doenças transmitidas pelo Aedes. Em relação ao dengue, a gente tem quase 1,5 milhão de casos, com 720 casos para cada 100 mil habitantes no país. Em chikungunya foram cerca de 260 mil casos até agora, com 127 casos para cada 100 mil habitantes. E de Zika a gente tem 210, 211 mil casos registrados, com uma incidência aí de 100 casos para cada 100 mil habitantes. É claro que aqui a gente tem que considerar também, principalmente no começo do ano, quando a gente ainda não tinha um registro específico de Zika estabelecido, que ele começa a ser registrado dentro de um sistema de informação de forma sistematizada a partir de fevereiro desse ano, que uma parte desses casos que estão hoje registrados como dengue podem ser Zika, já que existe, principalmente nas fases iniciais da doença, uma certa confusão entre o quadro clínico dessas 3 doenças. Então, pode haver uma mistura aqui nesses casos, já que aqui a gente tem casos prováveis junto dessa curva. Quando a gente olha o panorama de Zika, então, hoje, no país, esse ano, como está se dando a transmissão, o que a gente vê é uma maior incidência. Não está apontando, tá? Mas está muito fraquinho. Uma maior incidência aqui na região centro-oeste, com 205 casos para cada 100 mil habitantes, seguido da região nordeste. Na região nordeste, em relação aos estados em geral, chama atenção o Rio de Janeiro, o Mato Grosso e a Bahia, né, com as maiores incidências de Zika esse ano.
E quando a gente olha especificamente para gestantes, hoje a gente tem 10.608 gestantes registradas no sistema hoje como casos confirmados de Zika, tanto por critério de laboratório, com laboratório com exame confirmando, ou com um quadro clínico sugestivo, mas mesmo sem o exame confirmatório. Isso é essa distribuição dessas 10 mil, quase 11 mil gestantes no país. Maior parte delas, então, no estado do Rio de Janeiro, seguida de Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, e aí a gente tem os outros estados. Pode passar? Bom, esse foi um recorte da situação de Zika em mulheres que a gente fez com os dados atualizados aqui em agosto, onde a gente viu, então, que dos casos gerais de Zika registrados no sistema, 67% desses casos são em mulheres, dos quais 73% delas estão em idade fértil, aí de 10 a 49 anos, e as gestantes representam, então, 17% dessas mulheres. No panorama geral. Então, a primeira curva aqui é a população geral, a curva de mulheres em idade fértil e de gestantes, isso na notificação hoje de Zika. Quando a gente olha por recorte de faixa etária, o que a gente vê é um percentual maior de gestantes nas faixas de 20 até 39 anos de idade. Na realidade, quando a gente olha esses recortes de gestantes, eles refletem muito o recorte, quer dizer, a gestante com Zika, na realidade, é um subgrupo das gestantes em geral nas áreas mais acometidas por Zika. A gente não vê diferença entre o que a gente vê de Zika e o que a gente vê em gestante. Então, o recorte de Zika em gestante é o recorte do perfil das mulheres gestantes nessas áreas acometidas por Zika. Então, a faixa etária aqui, a mais frequente, de 20 a 29 anos, seguida da faixa de 30 a 39 anos. Quando a gente olha raça, a gente vê a raça parda com o maior percentual, 55% das gestantes, aí olhando a última coluna, que é gestantes, são da raça parda, e quando a gente olha para a escolaridade, a gente tem o ensino médio completo com 40%, 39%, como um maior percentual, seguido, então, do ensino médio incompleto, com 16%, quase 17% dos casos de gestantes. Quando a gente olha a incidência, então, esse ano, a incidência de casos de Zika em gestantes, a gente tem o Mato Grosso com 142 casos por 100 mil, seguido pelo Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Alagoas. Interessante como isso muda um pouquinho quando a gente olha em números absolutos, para depois quando a gente olha por incidência, chamando a atenção o estado do Mato Grosso, seguido pelo Rio de Janeiro. Eu vou trazer rapidamente os dados sobre microcefalia, já que à tarde nós vamos ter a apresentação da Tereza, falando um pouco mais sobre esses casos, sobre a assistência que tem sido dada aos casos, às famílias, né, de bebês com infecção, com a síndrome congênita associada ao vírus Zika. Então, aqui o que a gente tem hoje de dados até agora, dos 10 mil casos notificados, 4.900, praticamente a metade deles, um pouco menos da metade, foram descartados. A gente tem 2.189 confirmados e ainda um contingente de 3.000 casos em investigação, sendo que grande parte desses casos em investigação provavelmente vão entrar numa categoria de provável e talvez não consigam chegar numa confirmação, porque essa confirmação exige um critério laboratorial, onde muitas vezes esses casos a gente não tem mais amostra do momento do nascimento, já que eles foram identificados com a epidemia já acontecendo lá em novembro, dezembro, janeiro desse ano, então as amostras ao nascimento não existem, não são impossíveis de serem obtidas. Então, um contingente desse grupo, a gente não vai realmente conseguir confirmar laboratorialmente, mas a maior parte do que a gente tem confirmado até agora, a gente tem uma imagem compatível, com alterações neurológicas compatíveis e um percentual aí de cerca de 20% com confirmação laboratorial para Zika. Quando a gente fala da distribuição desses casos no país, então a gente tem notificações aí em 1.758 municípios ao longo do país, com casos confirmados em 727 municípios.
Em relação aos óbitos, as alterações de síndrome congênita associada ao vírus Zika que evoluíram para óbito fetal, a gente tem 529 notificações, dos quais 113 foram descartados. Então, a gente tem 182 confirmados, com 234 em investigação, muitos deles também sem amostra para testagem. O que a gente vê nos óbitos é que a gente consegue uma amostra, já que a investigação do óbito, em geral, é mais imediata, e a gente tem 42% de confirmação aí por Zika vírus nesses óbitos. Em relação à síndrome neurológica de Guillain-Barré, pulei aqui, o Carlos falou rapidamente, eu trouxe aqui como um exemplo do que aconteceu. Quer dizer, a síndrome de Guillain-Barré é uma síndrome neurológica grave, associada normalmente a um processo infeccioso, algumas vezes alguns outros estímulos do sistema imunológico que podem levar a essa síndrome. Quando a gente olha aqui, ao longo dos anos, aqui está trazendo de 2010 até o final de 2016, nessa curva verde, mostrando que a gente tem uma frequência de síndrome de Guillain-Barré nos diferentes estados no país, aí que vai oscilando ao longo dos anos. Mas é muito marcante a gente olhar, eu trouxe os exemplos aqui de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, a associação de uma quantidade maior de casos de síndrome de Guillain-Barré com a ocorrência de um aumento também na incidência de Zika vírus. Então, essa é uma outra preocupação que vem sendo abordada ao longo desde o ano passado, né? Do tratamento, da identificação e tratamento precoce desses casos de síndrome de Guillain-Barré, onde o que existe aqui de diferente em relação ao síndrome de Guillain-Barré, que habitualmente se vê, é que a síndrome ocorre de forma mais precoce, muito mais próxima da infecção inicial do que, por exemplo, uma síndrome de Guillain-Barré associada a uma gripe, que demora alguns dias, 30 dias para aparecer. No caso de Zika, ela tem aparecido mais precoce, com cerca de 10 a 15 dias, e foi feita, então, uma estruturação para que exista tratamento com imunobiológico para tratamento dessa síndrome ao longo do país como um todo. Como ações que vêm sendo desenvolvidas. Acho que o Carlos já explicou bastante como que é a questão das ações de controle vetorial e como é a estruturação em relação a isso. Vou chamar a atenção só para alguns pontos. Aqui é uma ação do Ministério do Desenvolvimento Social, que tem parceria com o Ministério da Saúde também, que diz respeito à aquisição e distribuição de repelentes. O pregão está previsto para hoje, na realidade deve já ter ocorrido, não tem informações sobre ele, era para ter ocorrido a semana passada, teve um problema no pregão eletrônico, no site do pregão eletrônico, então ele está previsto para hoje de manhã. São 3 trilhões de horas de repelência, né? Isso foi uma discussão grande em relação a como fazer esse termo de referência e esse pregão, porque há diferença no tempo de repelência de cada fabricante, então isso foi definido como horas de repelência para fazer a aquisição desses repelentes. E foi solicitada a entrega descentralizada nos estados, com a previsão do pregão, hoje uma previsão para a execução ainda esse ano dessa finalização dessa compra. Em relação à questão das ações de visitas domiciliares, que é um dos pontos que o Carlos comentou, das ações de controle vetorial, que é reconhecido hoje como uma das ações das tecnologias existentes, uma ação efetiva no que diz respeito à eliminação de criadouros, mas principalmente no que diz respeito à educação daquelas famílias que são visitadas, para que mantenham as ações de eliminação de criadouros até a próxima visita do agente. Porque a gente tem que pensar aqui que o agente vai passar nessa casa uma vez a cada 2 meses ou a cada 3 meses. Então, esse papel de comunicação com os moradores daquela residência é um papel importante. A gente vem monitorando isso dentro da Sala Nacional de Coordenação e Controle, com os ciclos que foram feitos esse ano. Esse ano teve uma peculiaridade, porque os ciclos normalmente duram 2 meses. Esse ano, o segundo e o terceiro ciclo duraram apenas 1 mês, então teve um ciclo a mais esse ano, a gente vai ter um 7º ainda para fechar essa planilha do ano, mostrando então qual o percentual de visitas realizadas ao longo dos diferentes ciclos. Então a gente teve aí no primeiro ciclo 86%, o segundo e terceiro ciclo foram ciclos mais curtos, o 4º ciclo atingiu 82%, que foi de maio a junho, 5º ciclo 73% e agora de 64% no ciclo de setembro a outubro.
Isso chama atenção para a gente, principalmente esse período de julho a agosto, que é um período, especialmente esse ano, onde os municípios cancelaram as férias e o trabalho, as férias dos trabalhadores, né, dos agentes de controle de endemia, agentes comunitários de saúde, nos meses mais críticos, né, que são os meses do começo do ano, né, de janeiro até abril, e então eles acabaram dando essas férias agora nesse período de julho e agosto, sendo que o período de setembro a outubro é um outro período que, em geral, a gente tem uma oscilação também no ciclo, por conta do levantamento de infestação de Aedes. Então, se utiliza parte desse período para fazer esse levantamento do Lira, e ainda esse ano com as questões das eleições municipais, que também acabam comprometendo um pouco do trabalho nos municípios. E um dos trabalhos importantes agora diz respeito a esse novo ciclo agora de novembro a dezembro, e o começo do ano que vem, no momento de reestruturação dos municípios. Então, é um momento bastante crítico nesse ponto. Em relação às salas municipais de coordenação e controle, acho que essa foi uma estratégia instituída no final do ano passado com a emergência, uma estratégia extremamente importante, principalmente no que diz respeito a juntar numa mesma sala os diferentes setores que não só o setor saúde. Acho que, como eu comentei aqui, a gente acaba sempre comentando, quando a gente fala do manejo integrado de vetores, das estratégias de controle vetorial, elas envolvem ações que estão fora também do setor saúde, no que diz respeito, como eu comentei, a saneamento e estrutura urbana. Então, é muito interessante que a gente tenha conseguido, infelizmente no momento de crise, mas felizmente conseguido montar essa sala que tem essa articulação intersetorial, tanto na esfera nacional, quando a gente tem salas estaduais em todos os estados, além das salas municipais de coordenação e controle, que hoje contam com quase 2.000 salas em todo o país. É claro que com uma distribuição ainda variável ao longo dos estados, a gente vê o estado de Goiás com uma cobertura em todos os municípios, mas alguns estados ainda, como o Ceará, com um pequeno percentual de salas, ou com poucas salas municipais de coordenação e controle instaladas, que são as salas que permitem articulação dentro do município, da Secretaria Municipal de Saúde, junto com a Secretaria de Obras, junto com diferentes secretarias envolvidas no controle. Das ações, especialmente da coordenação de doenças transmitidas pelo Aedes, a gente tem trabalhado em fortalecer as ações de controle vetorial e fornecer os insumos para que essas ações possam ser realizadas. Então, esse ano a gente fez um investimento para aquisição de inseticidas de aplicação espacial, como comentou o Carlos, que é o Malathion, quanto o inseticida que tem efeito larvicida, o piriproxifem, um investimento para aquisição de veículos e equipamentos de nebulização para reforçar as ações nos municípios, tanto equipamentos de nebulização pesado, veicular, e os veículos picape, como equipamentos portáteis de nebulização. E agora, no final do ano, a gente fez a divulgação agora, a semana passada, da divulgação do Lira, quer dizer, a gente teve o maior número de municípios envolvidos no Lira esse ano, foi o maior Lira, acho que de todos os tempos, com o maior número de municípios envolvidos em realizar um monitoramento de quais os seus índices de infestação por Aedes. Além disso, acho que o Carlos já comentou de algumas pesquisas, eu vou só chamar a atenção aquelas que a gente vem acompanhando de mais de perto. A principal delas diz respeito às alternativas e inovações em termos de controle vetorial, que são os pontos que vão nos permitir implantar mudanças e alterações nas estratégias de controle vetorial que a gente tem hoje no país. Uma delas é o controle com as estações disseminadoras de inseticida, de larvicida, onde o próprio mosquito carrega, então, aquele larvicida, ele se contamina naquela estação disseminadora e carrega esse larvicida para pontos, para criadouros que a gente normalmente não encontra, ou que a gente está perdendo nas nossas visitas habituais. A outra diz respeito a uma classificação melhor de risco para priorização das áreas de ação dentro dos municípios. E essa é uma estratégia extremamente interessante, que é a estratégia ecobiosocial, que dá um enfoque maior para a questão de educação das famílias no que diz respeito ao controle de vetor. Passei duas.
Pronto. Outras aqui diz respeito a manter o monitoramento de resistência. Estou voltando ontem de uma reunião internacional em que a gente está discutindo justamente a questão de resistência aos inseticidas, já que apesar da gente ter na ação de controle vetorial uma abordagem integrada que envolve diversos tipos de controle, como o Carlos mostrou, uma parte delas diz respeito a inseticida. Não adianta a gente usar um inseticida quando o mosquito está resistente ao inseticida, então a gente tem que manter um monitoramento dessa resistência em todo o país, avaliar, então, a efetividade dessas alternativas de controle vetorial que a gente está testando, o monitoramento de rumores das arboviroses como um todo nas redes sociais, e a avaliação das formulações de BTI, de biolarvicidas. Pulei. E em relação a desafios e perspectivas do programa, o que a gente está trabalhando agora, a gente fez uma reunião há 2 semanas sobre algoritmo de investigação laboratorial para reforçar a investigação laboratorial conjunta das arboviroses e poder implantar uma vigilância integrada, já que existe esse cruzamento entre dengue, zika e chikungunya. Então, de que forma a gente pode registrar essa informação agora de uma forma única? Hoje a gente são 3 registros separados. Isso onera um pouco o serviço no sentido de ficar preenchendo diversas fichas, encaminhando amostras, 3 alíquotas de amostras separadas de um mesmo paciente. Então, o que a gente está trabalhando agora é para integrar isso, para que seja feita uma notificação única e essa amostra siga um algoritmo dentro do próprio laboratório e não seja necessário ficar enviando tantas amostras. Com isso, otimizando os recursos de investigação laboratorial, podendo ampliar a investigação laboratorial e a investigação de como foi o processo de assistência dos óbitos. A gente tem trabalhado no aprimoramento da vigilância da síndrome de Guillain-Barré e outras manifestações neurológicas das arboviroses, incluindo o dengue. Hoje a gente trabalha com uma estrutura de vigilância sentinela, recebendo informações de alguns centros que têm estrutura de neurologia para fazer essa vigilância, e trabalhando continuando as pesquisas de caso-controle ligadas aos fatores de risco para Zika. A gente teve a primeira etapa que foi feita agora esse ano, e a gente vai ampliar agora fazendo uma avaliação com 18 meses e 24 meses de vida dessas crianças, para ver se existem alguns outros fatores associados que não só a presença da infecção pelo vírus Zika. E, claro, como todo o trabalho nosso no dia a dia, o que a gente quer é diminuir o impacto na população, o impacto nas comunidades, no que diz respeito a óbitos e a incidência da doença. E aí, só para finalizar, esse é o mote da campanha. Esse ano, um simples mosquito pode marcar uma vida, um simples gesto pode salvar. A ideia aqui foi tirar um pouco o enfoque que a gente fez nos últimos anos, de sempre falar do criador, do pratinho, do copinho, enfim, pela pesquisa que a gente fez ao final da campanha desse ano, para avaliação de como é que foi a campanha, como é que foi a abordagem dela, o entendimento das comunidades em relação à campanha. O que a gente teve de resposta da comunidade é que ninguém mais aguenta ouvir falar do potinho, do pratinho e do pneu, na campanha. E a gente viu que existe um conhecimento da população, da comunidade, em relação ao que tem que ser feito, mas quando a gente começa a olhar para a atitude, para a prática, no que diz respeito a efetivamente eliminar aquele criador dentro da casa, esse ponto está faltando. Então, existe, na lógica que a gente faz de avaliação de conhecimentos, atitudes e práticas, existe conhecimento, mas existe pouca prática. Então, a intenção da campanha desse ano foi mais pegar pelo lado emocional, de mobilizar emocionalmente nós todos, a comunidade como um todo, para a ação, para fazer as ações relacionadas, necessárias, principalmente no que diz respeito a controle de criadores. E como eu comentei antes, esse ano a gente tem um ponto específico da campanha ligado justamente à questão da transmissão sexual por vírus Zika, que é uma coisa que não tinha sido tratada ainda em nenhuma outra campanha de massa. Bom, é isso, meu contato está aqui. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Ana Carolina. Já vou passar logo a palavra para a nossa última expositora da manhã, a senhora Vera Baroni, da representante da IALA Mucagi, Sociedade de Mulheres Negras de Pernambuco.
Bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Obrigada pelo convite. Satisfação muito grande para nós da Yalamucage podermos estar aqui nessa manhã, nesse dia de hoje. Primeiro, queria apresentar um pouco a nossa organização. Nós integramos uma organização de mulheres negras, que foi fundada em 2003, depois da Conferência Mundial contra o Racismo e Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas. E, desde esse momento, lá em Pernambuco, nós vimos trabalhando junto com outras companheiras de outras organizações, no sentido de fazer com que aqueles direitos que ainda precisam serem complementados, mas que começaram a ser conquistados por todas nós, eles entrem na nossa vida. Eles saiam, o pouquinho que tem, saia do papel e integre o cotidiano de nossas vidas, porque a nossa avaliação é que, em qualquer área de atividade humana que nós podemos tocar, as mulheres negras sempre vão estar em situação de maior desvantagem social, econômica, política e ambiental. É por isso que os dados que foram trazidos aqui, eles informam que, no caso da Zika, a maioria das mulheres em idade fértil que são atingidas, né, elas são mulheres negras. E aí a gente está falando de mulheres negras, entendendo que, mesmo considerando que o IBGE nos divide, porque eles nos chamam de preta e parda, mas nós nos entendemos todas como negra. Preta e parda são negras, sem considerar aquela outra parcela que está registrada no IBGE de mulheres que sabem que não são brancas, indígenas ou amarelas, mas ainda não têm a consciência do seu pertencimento racial, e são as moreninhas, mulatinhas, queimadinha, café com leite, chocolate e outras coisas. Então, o dia que nós conseguirmos, não é, que nós possamos reconhecer o nosso percentual, a gente vai ter ainda um maior espanto ao observarmos, né, como essa parcela da sociedade carece de efetivação e de um olhar do Estado. Nós, da Yalamucage, tivemos o prazer de participar do projeto emergencial da UNFPA, intitulado Mais Direito, Menos Zika. Foi uma oportunidade extraordinária de podermos dialogar com as mulheres das comunidades de periferia, porque nós definimos que os territórios de nossa atuação seriam territórios de periferia, territórios predominantemente negros e territórios onde o índice de infestação da Zika era maior nos municípios de Recife, Olinda e Paulista, que são municípios da região metropolitana do Recife. Mas nós tivemos também a oportunidade de um pouco mais no interior do estado, no município de Caruaru, e também nos municípios de Jabotão dos Guararapes e Camaragibe, para ir numa outra forma de contato, que foi através das rodas de conversa, nós podemos continuar o diálogo com as mulheres negras, e nosso objetivo era trabalhar na formação de 20 mulheres negras para que elas se transformassem em multiplicadoras de informações seguras sobre o direito das mulheres nesse contexto das arboviroses, especificamente do Zika.
Nossas ações, elas se desenvolveram em 3 etapas. Uma primeira etapa, que foi uma etapa de formação, e aí a gente quer dizer que, para nós, a formação, a coordenação com as arboviroses, especificamente com o Zika, na saúde, ele tem que necessariamente integrar as pessoas que nos municípios e no Estado atuam na efetivação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. No nosso Estado, ainda, mesmo fazendo um esforço enorme, mesmo instando as secretarias de saúde, mesmo trazendo para a sala de situação a informação e a discussão de que os técnicos da saúde da população negra estavam fora, né, do debate, das articulações que a saúde vinha fazendo em torno das arboviroses, ainda assim, esse percentual de trabalhadores da saúde não estavam integrados. E, para nós, é muito importante que eles estejam integrados, porque o próprio Ministério da Saúde reconhece a existência do racismo institucional como integrante dos determinantes sociais da saúde. Então, para nós, considerando que a maioria das mulheres afetadas são mulheres negras, a participação dos técnicos de saúde da população negra são importantíssimos, né, nessa discussão, nesse controle, para que a gente possa realmente chegar lá no âmago da coisa, né? Então, nós, no nosso projeto, rápido, né? 3 meses é muito pouco, 3 meses a gente chega, né? 3 meses a gente não consegue mergulhar, a gente apenas chega. Mas essa chegada foi muito importante, porque, primeiro, as 20 mulheres elas estavam absolutamente convencidas da importância de nós, reconhecendo nosso protagonismo, o convencimento da importância da nossa atuação, né, no combate, né, aos efeitos, né, que o vetor trazia para todas nós, para nossas comunidades, para nossas famílias, e também identificando, né, na nossa cultura, no nosso relacionamento, quais seriam as oportunidades e os locais onde nós poderíamos trabalhar mais profundamente com a nossa comunidade. Foi por isso que, para nós, trabalhar com comunidade de terreiro foi importantíssimo, porque entendemos que as comunidades de terreiro são locos de promoção da saúde, são também lugares de cuidado com a saúde da população. E, com certeza, nas arboviroses também tinha um papel importantíssimo. Então, no primeiro mês, nós trabalhamos a formação dessas mulheres. No segundo mês, nós fizemos algo que foi para nós o mais importante da nossa atuação, que foi a escuta de mulheres negras. Mulheres negras em idade fértil. Porque nós entendemos que todas as ações de estudo, pesquisa que estão sendo feitas, elas são absolutamente vitais, mas também a escuta dessas pessoas que estão na comunidade em situação de desvantagem ambiental, em situação de desconhecimento também sobre o que significa essas arboviroses, são também importantíssimas. Então, com essas 20 mulheres, no caso foram 17, porque 3, por razões
alheias à nossa vontade, não puderam participar do processo, mas essas 17, elas foram às periferias, foram ouvir as mulheres em idade fértil, e aí elas nos trouxeram informações que eu acho que são informações muito importantes para todos nós. A primeira informação diz respeito ao conhecimento sobre arbovirose e zika, sobretudo que nós trabalhamos com mulheres em idade fértil. Então, a maioria delas, 90%, foram mulheres que tiveram filhos próximo ou estavam grávidas. Então, a informação que elas nos passaram é que no pré-natal elas não receberam nenhuma informação sobre zika. A informação que elas tinham era a que estavam lá nos cartazes, nos postos de saúde, pois, segundo elas, o tempo que elas tinham de contato com o profissional era um tempo muito reduzido. Algumas disseram, eles nem olham para nós, eles não dialogam conosco. A gente queria que ele ouvisse o que a gente tem a dizer no período do pré-natal. Mas a maioria, elas informaram que essas mulheres, que esses profissionais de saúde não têm no pré-natal, né, aquele cuidado que é necessário e que todos preconizamos, né? Inclusive a instituição Ministério de Saúde está lá em todos os seus manuais, em toda a orientação, né, de como deve ser esse acolhimento às mulheres. Então, o conhecimento é aquele conhecimento que passa na televisão, que está no cartaz, mas nós achamos que tinha que ser mais profundo para que essas mulheres pudessem se empoderar melhor e poder também fazer valer o seu direito indisponível, que é o direito à saúde. A segunda questão que nos chamou muita atenção é que as mulheres que foram entrevistadas por nós, elas não conhecem seus direitos, no que pese todos esses anos de trabalho que todos nós, do movimento feminista, do movimento de mulheres, fazemos nesse país, né? As mulheres não conhecem, elas não sabem. No máximo, elas sabem que existe a Lei Maria da Penha. E, no máximo, que a Lei Maria da Penha, ela trata do combate à violência contra a mulher. Isso é o máximo de conhecimento. Mas todo o elenco de direitos sexuais e reprodutivos conquistados, né, e construídos coletivamente pelo movimento de mulheres, elas não conhecem. Então, isso nos chama muita atenção, porque nos desafia, né, para que essas mulheres possam ter esse conhecimento não só para o combate das arboviroses, mas também para garantia do seu direito à saúde. Então, isso foi uma coisa que nos deixou muito impactadas. Uma outra questão também que nos deixou impactadas foi, no que pese nós termos definido que a nossa escuta seriam com as mulheres negras, o pertencimento racial dessas mulheres é muito baixo. É muito baixo. Então, tem aí um outro grande desafio, né, para nós, mulheres negras, que é de trabalhar o pertencimento racial dessas mulheres, trabalhar a nossa ancestralidade, porque ela é fundante para a formação da nossa identidade racial. Então, esse é um desafio também bastante grande. Do ponto de vista ambiental, não é? O entendimento dessas mulheres é que, bom, é natural que a situação seja assim. Mesmo sabendo que, vamos dizer, num determinado bairro, há uma ação, vamos dizer, da prefeitura que vai lá
uma vez por ano, 2 vezes por ano, vai lá, faz uma limpeza, pinta o calçamento, né? Faz uma ação, e às vezes uma ação até conjunta com outras secretarias, e que 2 dias depois as pessoas recomeçam vamos dizer, colocar o lixo em local inadequado, porque também a informação, né, a educação ambiental, ela é muito baixa. Então, nós entendemos que, como a saúde ela é um campo de conhecimento e de atividade que diz respeito à qualidade de vida, então muitas coisas têm que ser feitas ao mesmo tempo.